objetivo desta palestra não é de todo fazer-nos sentir mal. Porque só o nome Homem de Bem, nós pensamos, homem de bem, tem muito que se lhe diga, não é? Portanto, o objetivo não é de facto sentir-nos mal ou até com culpa. Não, é assim, com o nosso empenhamento na nossa renovação ou reforma íntima, com o conhecimento da doutrina, não é? Já tínhamos conhecimentos doutrinários, estou certa que ainda há esperança para todos nós. Lá chegaremos. Não interessa se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 2, 3, 4, 5 anos, se é daqui a 3, 5, 6, 7 reencarnações. O que de facto interessa é que hoje estamos melhor que ontem. E assim progressivamente. E por isso mesmo é hora de sabermos o que é isso de homem de bem. Vamos aquietar a nossa mente, não é? E motivar-nos para conseguirmos atingir diariamente este estado de evolução, que no fundo, é assim, todos nós viemos com uma intenção de evoluirmos, ou seja, de nos tornarmos homens de bem. Só que pelo caminho às vezes esquecemos-nos. E como não podia deixar de ser, e hoje para ninguém dormir, vamos já começar com questões para nós próprios, para nós pensarmos. Considera-se uma pessoa de bem? Então e porquê? Mais complicado, não é? Espero que no final consigamos ir cientes do porquê que somos todas pessoas de bem. Também não podemos esquecer que somos seres imperfeitos, seres em evolução e que estamos aqui neste mundo, aqui e agora, porque ainda temos algumas situações que devemos limar rumo à nossa evolução. E não podemos esquecer que o processo evolutivo tem sobretudo a ver com as nossas escolhas, porque o nosso foco é tornar-nos melhor, evoluirmos. Contudo, as escolhas que fazemos ao longo do nosso progresso é diferente. Porquê é que são diferentes? Primeiro, porque há uma enormidade de escolhas possíveis, não é? Depois, porque somos todos seres individuais e todos viemos com interesses diferentes. E eu tenho que olhar, para mim, para os meus interesses. O que é que eu planeei no mundo espiritual? O que é que eu vim? Com que objetivo é que eu vim? E isso só eu é que sei. Mas às vezes não sabemos. Andamos um bocadinho confusos nesta situação. As nossas escolhas devem ser todas elas, utilizar outro conceito forte, inteligentes e racionais. O que é que isto quer dizer? Que não são escolhas, tenho o vermelho e o verde. É o vermelho hoje, amanhã é o verde. Não. É o micro. Essas escolhas têm que ser conscientes. Porquê é que eu escolho o A e não escolho o B? Porquê é que eu me identifico mais ali e não tanto acolá? Não é fácil. Parece um caminho fácil, mas não é de todo. Por outro lado, também temos que ter consciência que nessas escolhas existe a liberdade, a lei da liberdade. Mas, por outro lado, também existe a lei de causa e efeito. O que é isso da lei de causa e efeito? É que nós fazemos as nossas escolhas com base no nosso livre-arbítrio, certo? Todavia, temos que ter maturidade suficiente para lidar com as consequências que daí advêm. E, por vezes, essas consequências que daí advêm nem sempre são muito interessantes do ponto de vista da sociedade, sermos todos muito iguais, muito parecidos. Não é? Nem podíamos ser. Nós queremos ser, mas não podemos ser,
porque vou voltar, cada um de nós é um ser individual. As nossas escolhas, por outro lado, ajudam-nos a sair de um estado de ignorância. Ou seja, nós vamos dizendo, vivendo e escolhendo. Tudo na nossa vida são escolhas e não tem que ser grandes escolhas. É entre beber água e beber sumo, entre ler e ver televisão. São escolhas do dia-a-dia. Mas essas escolhas são nossas, é o nosso caminho. É o caminho que nós escolhemos, estão no nosso caminho, são mesmo muito nossas. Não nos podemos deixar influenciar pelas escolhas que os outros fazem por nós. E porquê é que deixamos que os outros façam essas escolhas por nós? Porque não nos conhecemos o suficiente, ainda. Um exemplo, eu tenho uma intoxicação alimentar, mas tenho um grupo de amigos comilões, que gostam de sair e de estar. Eu devia fazer uma dieta muito rigorosa para me pôr bem de saúde, mas sou logo invadida pelas escolhas. Eu faço a minha escolha, que é a primeira escolha, cuidar da minha saúde e pôr-me bem. Todavia, telefonemas, convites, vamos sair, vamos jantar, porque tu já estás bem, porque agora isso está um bocadinho mal, mas daqui a bocadinho já está bom. Ou seja, as escolhas dos outros estão-me a fazer mudar de rumo. E este é um exemplo do nosso dia-a-dia. Imaginem, na espiritualidade, na nossa espiritualidade, em outras escolhas, o quanto deixamos, e muitas vezes sem querer e sem saber, que ainda é pior, que os outros condicionem essas mesmas escolhas. Influenciam no nosso caminho. E que caminho é esse? Rumo à evolução, rumo a sermos melhores. É uma grande responsabilidade que deixamos na mão dos outros. Portanto, e é isso que não queremos. Há pessoas que não se importam. Há pessoas que preferem estar nesse mundo de ilusão. Ou seja, é muito mais fácil eu, com a minha intoxicação alimentar, dizer que sim a toda a gente que me convida a ir. Mesmo que fique pior, mas pelo menos eu sou uma pessoa agradável, companheira, não é? Se eu não for, está armada em sei lá o quê, agora com a saúde, com isto e com aquilo e com aquilo outro. Volto a dizer, não são fáceis estas escolhas. Todavia, têm que ser. Nós não queremos, nós não viemos aqui para estarmos no mesmo lugar. Nós já sabemos que não voltamos para trás. Mas se temos as mesmas escolhas que geram atitudes e comportamentos, vamos andar à nossa roda. Ou seja, eu tenho esta atitude, eu tomo sempre as mesmas decisões, vou andar à roda de mim própria e não vou sair. Não vou seguir a minha linha rumo à evolução. Este progresso, também ele tem que ser consciente. Porque tem que ser consciente porque nós temos a noção que somos imperfeitos, mas que podemos evoluir mais e mais, ser sempre melhores. O que é que nos diz o Livro dos Espíritos sobre este progresso? O que é que nos motiva, não é, a termos este progresso? A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Vou retomar. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, portanto, nós. Ou o progresso é apenas fruto daquilo que nos ensinam? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contacto espiritual, do contacto social, peço desculpa. Diz-nos
dá-nos esta informação o Livro dos Espíritos. Portanto, o Livro dos Espíritos, os Espíritos mais evoluídos, dão-nos a conhecer algo que nós acabamos também por não dar grande importância, mas aqui está tudo. Portanto, o progresso está em nós. E até diz mais: não progredimos todos ao mesmo nível, da mesma maneira. Então agora vou voltar atrás. Se somos todos diferentes, se viemos todos com planos diferentes de progressão, como é que eu aceito melhor a opinião do outro do que a minha própria? É estranho. É muito estranho. Pois é. Só que para além, ou no meio desses outros, nós somos condicionados pela sociedade e é-nos dado, ou são-nos dados, muitos elementos que interferem nas nossas e nas escolhas dos outros. Nomeadamente, aqui estão só alguns exemplos, a lei, não é, própria de cada país, cada cidade, a cultura, que em si só também é tão diferente. Os lugares por onde passamos ou onde estamos, o que valorizamos mais, a natureza, os prédios, as pessoas que diariamente estão connosco, seja em presença ou seja agora através das redes sociais ou de televisão, de tudo um pouco. Também as situações que nos são colocadas na vida, os acontecimentos que vamos tendo individualmente, vão eles também condicionar as nossas escolhas. Os professores, que tanto nos influenciam, não é? A família é o primeiro núcleo de educação, depois os professores, a escola em geral. Os nossos amigos, não é? Que nós chamamos o nosso grupo de pares, ou seja, pessoas que estão ali, que são da nossa idade e que nos influenciam, que pensam como nós, que nos dão as opiniões. Volto a dizer, depois vamos retomar. Não esquecer que somos seres individuais, apesar de vivermos em sociedade. Mas antes de passarmos a esta questão, então, tanta conversa, mas o que é isso de ser um homem de bem? Antes disso, pensemos noutras situações. O caminho é diferente de indivíduo para indivíduo, já dissemos, certo? Compreendemos. Temos que viver em sociedade? Também compreendemos. Mas o que é isso de verdadeira escolha individual? Voltamos a referir, é não nos esquecermos que trazemos uma bagagem espiritual, um plano que traçámos no mundo espiritual, junto com os nossos conhecimentos, mais junto com as nossas experiências, mais junto com o lugar onde estamos inseridos e enquadrados. Tudo isso influencia as nossas escolhas. Já viram que Deus nos põe diariamente à disposição tantos elementos que nos permitem decidir? Nós temos tanta coisa, temos tantas escolhas, que devia ser fácil optarmos pelo nosso caminho e não sair do nosso foco. Mas não é, é o contrário. Já percebemos que quanto mais escolhas temos, mais difícil se torna decidir. Porque é assim, uma escolha é uma decisão individual. Perguntam assim, mas porquê que determinada pessoa tem X elementos na sua vida e outra tem outros? Porquê? Porque nós estamos exatamente no sítio onde temos que estar com as pessoas que temos que ter à nossa volta. Isto nunca devemos esquecer. Se consideremos que as pessoas são boas, más, que nos ajudam a evoluir, porque são seres um bocadinho mais evoluídos que nós, ou não interessa. Eles estão aqui e todas as situações que nos acontecem, vamos generalizar, todos os elementos são precisos para a nossa evolução, para as nossas escolhas.
Nós fazemos escolhas desde que nascemos, desde que colocamos, como se costuma dizer, o pé no chão. Temos essa possibilidade. E escolhemos, de facto. Se calhar escolhemos quando somos mais pequeninos, quando somos menos formatados, temos mais inocência, porque ainda vimos com a lembrança do que realmente queremos. À medida que o tempo passa, vamos-nos enquadrando em grupos e vamos esquecendo de nós. E ao esquecermos de nós, esquecemos também que estamos a anular-nos enquanto pessoas em detrimento do grupo. Quer sejam os nossos colegas de trabalho, de escola, quer seja com outras pessoas que até não conhecemos muito bem, mas que convivemos. Porquê? Volto a dizer, porque é muito mais fácil uma pessoa concordar com a outra e procurar opiniões junto da outra do que procurar dentro de si. Porque olhar para dentro dói. E olhar para dentro implica incómodo. A dor incomoda. E a dor incomoda e depois ainda é pior. Para além de incomodar, obriga-me a mudar alguma coisa. A não ser que eu seja, volto a dizer, há pessoas assim, que apesar de incomodar, deixam-se estar ali porque pelo menos ali já sabem que têm um cantinho seguro. Agora não é para isso que viemos, estamos a desperdiçar a vida que tanto quisemos, a reencarnação que tanto quisemos. Estamos a viver, mas não estamos a evoluir como programamos. E aqui é muito fácil, volto a dizer, é muito fácil absorvermos as opiniões que os outros têm sobre nós ou sobre as nossas atitudes ou comportamentos. E é muito fácil eles manipularem-nos, porque nós deixamos. E isto tudo acontece, volto a dizer, porquê? Já a Joana de Ângeles reforça e reforça e reforça na sua obra bibliográfica. Temos que nos conhecer a nós próprios. É fundamental. Porque se eu não escolho, ou melhor, vou retificar, se eu escolhi deixar que os outros me deem opiniões sobre o que eu faço, eu anulo-me a mim própria e passo a viver com uma personagem que eu depois fui criando. Fui criando a personagem, crio novas atitudes, novos comportamentos, que às vezes não têm a ver com o ser interior da própria pessoa. E ganho uma máscara. E essa máscara vai-me permitindo ir vivendo. Todavia, essa máscara não dura para sempre. Porque nós sabemos que somos seres espirituais e como seres espirituais temos algumas inquietações que nos fazem mexer, mesmo que nós não queiramos, de vez em quando temos aquelas crises existenciais. E quando temos essas crises no sentido de bom, ou seja, uma crise é algo que nos faz estremecer, não é? Perceber que alguma coisa não está bem, que temos que ir para outro caminho, temos que procurar o conhecimento. Portanto, a crise é boa. Agora, não precisávamos era de chegar a tanto. Não precisamos de chegar à crise para evoluir. Porque aí, quando a máscara cai, se nós não nos conhecemos realmente, caímos num abismo. No abismo. Porque é assim, quem sou eu? Eu já não sou o que quis ser, mas também já não sei o que é que na essência sou. E que atitude tenho eu? E o que é que eu quero para mim? Se a evolução, a caminhada depende dos meus interesses, mas eu não sei quais são os meus interesses. Só sei os dos outros. E o que os outros projetaram para mim. E estou a perder a oportunidade de me tornar um homem de bem. Então, o que é ser um homem de bem? Temos alguma referência? Temos, com certeza. No Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o tipo mais perfeito
que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É olharmos para Jesus. Nós temos tendência a ver Jesus como alguém tão superior a nós que tem mais que fazer do que se preocupar connosco. Porquê? Porque isso foi-nos incutido ao longo da vida. Agora é assim, Jesus, ser iluminado, o modelo, é um ser evoluído. O que é que nós lemos atrás? Que os seres mais evoluídos ajudam-nos. E porquê é que nós descuramos Jesus? Porquê é que descuramos aquilo que Ele tem ensinado? Que continua a ensinar e que nós teimamos a não perceber? É a altura, se calhar, de lhe darmos então mais importância, porque o verdadeiro homem de bem é Jesus. Ele ensinou-nos há muitos anos, não é? Amem-se uns aos outros, ajudem-se uns aos outros. Vocês estão para evoluir, não se atrasem, não se distraiam no caminho da evolução, não criem ramificações a coisas materiais que vos são dadas, que vos dão prazer no imediato. Isso é bom, mas não é para se pegarem a isso, porque assim não vão evoluir, vão ficar presos. E lembrem-se que a porta é estreita, a porta é muito estreita e muita gente se vai perder neste caminho de evolução. Porquê? Porque vai ficar preso a tudo o que é imediato, a tudo o que propicia um bem-estar imediato, mas não duradouro. Mas deixamos-nos iludir e não pode ser. Jesus ensinou-nos a amar-nos uns aos outros. Todavia não nos disse que tínhamos que gostar e que estar em sintonia ou concordar com todos os outros. Só nos disse, amem-se uns aos outros. O que é que isto implica? O meu amigo é aquele que não pensa como eu, mas que está comigo. Mesmo discordando, conseguimos partilhar informação. E é isso que temos que fazer uns com os outros. É respeitar-nos e evoluirmos em conjunto. E libertar-nos, ajudar-nos a libertar destas coisas materiais que nos impedem a evolução. Antes de irmos para as características do homem de bem, temos outros dois limitadores enormes da nossa evolução. É o orgulho e o egoísmo. Nós pensamos, primeiro, nós é que temos sempre razão. A nossa ideia é mais verdadeira. E nós vamos tomar as nossas escolhas como certas. Orgulho e egoísmo, entraves a este processo, a este caminho. Mais uma ramificação nos nossos pés, que nos para. Então, vamos lá. Características do homem de bem. Benevolente. Indulgente, aquele que compreende o outro sem julgar. Bondoso, para com todos, não é só para com alguns, é para com todos. Conhecedor de si próprio. Agora não vejo. Justo, obrigada. Justo. Para com todos, não discrimina, não é? Recordem-se daquela situação da pecadora em que Jesus dizia: quem nunca pecou que tira a primeira pedra. Ou então, como também nos disseram alguns espíritos, não é? Sim, senhor, vamos julgar quando nós não tivermos nada para ser julgados. É duro de ouvir, mas é verdadeiro. Sábio. Sabedoria, mas não é orgulhoso, é sábio. Partilha aquele conhecimento que tem, ajuda a evoluir. Humilde no verdadeiro termo. Nós às vezes somos humildes socialmente, porque é bem ser humilde. Somos mais reconhecidos socialmente.
fraterno, dedicado, cumpridor dos seus deveres, espiritualizado. É um ser de fé, respeitador, solidário. E estas não são todas as qualidades do homem de bem, são só algumas para não nos assustarmos. Mas quem se esforçar, lembrem-se do início da nossa conversa, o empenhamento pela reforma interior chegará lá, agora ou depois. Mas quem se esforçar para possuí-las estará mais próximo das demais. Uma pessoa que se conhece, que está em paz consigo própria, com o mundo, é um ser de luz. Já pensámos nisto? Só temos que estar em paz connosco, com os outros. Nós somos nós, os outros são os outros. A opinião do outro não é para ser descurada, é para, ok, é a tua opinião. Agora, se isso me faz bem, eu aceito-a e caminho. Se me faz mal, teu amigo na mesma, amo-te igual. Mas tu tens a tua opinião e eu tenho a minha e vamos continuar a ser amigos e a seguir. E é aí que muitas vezes os caminhos divergem. Mas é assim que tem que ser. Então, vamos aqui a 2 desafios para já. Autoconhecimento e mudança. Já não basta o autoconhecimento. É preciso a ação. Mudar. Mas também não vamos com pressa ao pote. Não querer. É assim, há tantas reencarnações que nos tentamos tornar um homem de bem que não será nesta que se calhar vamos conseguir ainda. Mas pelo menos já vamos mudar alguma coisa. Um dia de cada vez. Passos pequeninos. Porque nunca ninguém chegou lá com passos muito grandes. Porquê? Porque se não é sentido, não tem muito impacto, não é? Porque nós facilmente voltamos atrás. Então o que é que devemos fazer para nos tornarmos pessoas de bem? Também nos dão a resposta. Vou ler a pergunta. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade o disse: conhece-te a ti mesmo. Voltamos sempre ao mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Base para tudo. Quem se conhece a si mesmo não tem vergonha, como estes seres inocentes, de se abraçarem, de se beijarem, de se agarrarem, de dizerem que se amam, que se adoram, que estão disponíveis para ajudar o próximo. Só que quando começamos a crescer, acabamos por nos formatar, que é uma palavra com muito impacto, mas que infelizmente é real. Formatamos pelos outros, por tudo o que nos rodeia na sociedade, menos por nós. Esquecemos de nós. Então perguntemos-nos, perante isto tudo, se eu desencarnasse agora, aqui e agora, o que é que vocês diriam sobre mim? O que é que diriam sobre a Hélia? Pergunta feita assim, toda a gente se cala. Porque é assim mesmo. Não esquecemos disso. Nós temos que nos tornar um ser melhor para nós e para os outros. Os outros não têm que nos caracterizar como aquela pessoa que está no centro às vezes, que está ali naquele trabalho. Isso não interessa para nada. Interessava mais aquela pessoa bondosa, humilde. Do lado de lá, eu dizia, consegui, dei mais um passo. Agora, se disserem que eu sou o que eu visto, o que eu cabelo, são acessórios, são distrações no nosso caminho de evolutivo. Então, e do outro lado?
quando eu for para lá? Vão-me olhar de frente ou vão-me olhar de cima para baixo e me envergonhar de alguma coisa que eu podia ter feito melhor e que não fiz por preguiça, por habituação, por ir na conversa dos outros? Agora ainda é pior. Pensamos nisto? Não, não pensamos. Mas tenho a certeza que a partir de hoje vamos pensar um bocadinho mais. Ainda no Livro dos Espíritos, há outra pergunta. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual, que é o que interessa. Somos seres espirituais. Acordemos. O conhece-te a ti próprio tem que nos fazer acordar, tem que nos fazer abanar, tem que nos fazer mudar. Volto a dizer, somos seres espirituais. Na continuação, Santo Agostinho, não sei se recordam, há uns meses atrás falámos nisso, também nos diz que para sabermos quem somos, todas as noites devemos fazer esta avaliação de nós para connosco. E ele diz assim: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Vamos já saber de seguida. O que é que nos interessa ser uma pessoa que não somos? Temos medo que o outro não aceite? Assim não vamos evoluir. Vamos então aqui ao resto da... Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí
a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o que faria um amigo. Indague consequentemente a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. Eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Peço